Olá! Hoje a gente vai falar sobre sujeito e predicado, tá? O sujeito é um termo essencial da oração e é sobre quem eu declaro algo, tá? E esse algo declarado é o predicado. Então, o termo essencial sobre o qual eu declaro algo eu chamo de sujeito e essa declaração eu chamo de predicado. Eu tenho tipos de sujeito, né? Eu tenho 5 tipos de sujeito. Eu tenho sujeitos que eu classifico como determinados, aqueles que eu consigo identificar, ou porque ele está explícito, ele está claro na oração, né? Ou porque eu consigo facilmente identificar. Então vamos lá. Eu tenho no grupo de sujeitos determinados o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito oculto, tá? Que apesar de escondido, de não estar explícito, não estar na cara, como o sujeito simples e o composto, eu consigo pela desinência do verbo, né? Um parênteses para lembrar que o verbo sempre concorda com o sujeito, tá bom? O verbo faz concordância com o sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo vai estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo no plural, tá? Isso é bem importante. Então, voltando, no grupo de determinados, eu tenho o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito oculto, que também é chamado de desinencial, justo porque ele vai ser identificado, vai ser descoberto através da desinência do verbo, né? A desinência é a terminação, o finalzinho do verbo, tá? Por isso também chamado de sujeito desinencial. E um segundo grupo, eu tenho os tipos indeterminados, né? O primeiro grupo, determinado. O segundo grupo, indeterminados, que são os indeterminados, os sujeitos indeterminados e inexistentes, que a gente também chama de oração sem sujeito, tá? Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Tá legal? Então a gente vai ver um por um. Então vamos lá. Vamos lá no sujeito simples, né? O sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo. Sim? E aí, no caso de os adolescentes têm dificuldades de concentração, eu tenho aí como sujeito, né, os adolescentes. E aí, eu falei em núcleo, né? Núcleo é a palavra mais importante, que no caso aqui do meu exemplo, os adolescentes será adolescentes, né? Os é o artigo, né, que na classificação sintática é o adjunto adnominal, mas é uma coisa para a gente falar um pouquinho mais adiante do nosso curso, né? De todo fundamental até lá o nono, vocês vão conhecer isso direitinho, de pertinho, tá? Então eu tenho aqui apenas um núcleo. Os adolescentes têm dificuldades de concentração, tá? Muito bem. É importante também saber que o sujeito ele nem sempre ele vem na frente, né? Ele vem geralmente, mas nem sempre. Eu posso ter o predicado vindo, né? E o sujeito está posposto, quer dizer, está depois do verbo, tá? Por exemplo, ficou sozinho, olha, a frase começa com o verbo, ficou sozinho o pobre menino. Quem é o sujeito? O pobre menino, sujeito simples, apesar de ser maior, né? O pobre menino é o sujeito que vem posposto, vem depois do verbo ficar. Ficou sozinho é o predicado, é a declaração, né? E o pobre menino, que é o termo sobre o qual eu declaro algo, né? É o sujeito, tá? Muito bem. Atente para isso. Nem sempre o sujeito vem no início da frase, tá?
Vamos lá para o número 2, que é o sujeito composto. O sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo, mais de uma palavra importante, com o mesmo peso, com o mesmo valor dentro da frase. Eu digo, Pedro e eu saímos juntos, né? Pedro e eu, tá? Importante também a gente saber que essa função do sujeito é sempre representada por um pronome, né? Que nem sempre é caso reto, nem sempre é reto esse pronome, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pode ser, por exemplo, um pronome indefinido. Todos ficaram horrorizados. Todos, pronome indefinido, é sujeito simples, né? Ninguém saiu da sala, tá? Ninguém, sujeito simples, e é um pronome indefinido. Ninguém, eu não sei, eu não consigo mensurar, né? Eu não consigo determinar no campo da ideia de quem seriam. Mas assim, a palavra representa o sujeito, tá? Então pode ser um pronome reto, indefinido, um substantivo, né? Um substantivo próprio, por exemplo, Carlos quebrou o vaso, tá? Brasília é a capital do Brasil, tá? Então pode ser um substantivo, pode ser um pronome e pode ser uma palavra substantivada, tá? Só para vocês saberem que as palavras de outra classe gramatical que não sejam um substantivo, elas têm essa possibilidade de serem substantivadas por um artigo. Tá? Por exemplo, viver. Viver é verbo. E se eu digo assim, o viver é essencial, eu estou substantivando, através do artigo o verbo viver. E seria esse o sujeito, o viver. Tá? Só para saber. A gente vai conversar sobre isso depois, tá? Mas para vocês ficarem ligados. Hoje e agora, nesse momento do nosso curso, é importante a gente saber que os pronomes, né? Que os substantivos e que algumas palavras substantivadas, mas só para saber, né? Sobre essas substantivadas aí que merece aí um aprofundamento maior, tá? Mas já dá para a gente entendendo isso, né? Então, porque a gente já conhece os artigos, né? Já conhece os substantivos e outras classes gramaticais, né? No decorrer de todo esse ano, a gente conheceu as classes gramaticais, não é isso? Então, já dá para ir entendendo isso, tá? Então, voltando lá, no sujeito composto, se eu tiver mais de um núcleo, eu tenho aí, representados aqui na frase, eu tenho um sujeito do tipo composto, tá? Mais um exemplo. Brasil e Argentina disputam o título, né? Brasil e Argentina. Olha como tem o mesmo peso, né? Disputam o título, é o predicado, né? Verbo nunca pode ser sujeito, então ele vai lá para o predicado, tá? O verbo pertence ao predicado, tá? O sujeito é o termo sobre o qual declaramos algo. Estamos falando de quem? Do Brasil e da Argentina. Qual é a declaração? Disputam o título, disputam o prêmio. Então, disputam o título é o predicado. Tá? E Brasil e Argentina são classificados como sujeito do tipo composto, tá? Porque tem dois núcleos, tá bom? Dois ou mais, não é verdade? Então, vamos lá. Então, já foi o sujeito simples, com apenas um núcleo expresso, determinado na frase, porque ele faz parte desse grupo, né, de determinados. Sujeito simples, sujeito composto, quando eu tiver mais de um núcleo. E o último tipo, dito determinado, né? Esses três primeiros, eles pertencem a um grupo dito determinados. É o sujeito oculto, é o sujeito também chamado de desinencial, tá? Porque ele não está ali explícito, ele não está na cara, né? Ele está implícito, ele está escondido. Mas eu consigo determinar? Consigo determinar exatamente de quem se trata pela desinência do verbo, pelo finalzinho da
da forma verbal. E aí, por isso que ele também é chamado de desinencial, tá? Ele também é chamado de implícito, de elíptico, ele tem várias nomenclaturas aí, tá? Mas vamos trabalhar com essa, oculto, desinencial, tá? Então, vamos lá. Eu digo assim, trouxemos comida e água. Trouxemos comida e água pela desinência mos, né? Pelo finalzinho da forma verbal, só pode ser nós. Não tem outra combinação, não tem outra possibilidade de conjugação, tá? Então, na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural, né? Quando a forma verbal estiver conjugada assim, eu consigo identificar exatamente quem é esse escondidinho aí, né? Então, eu chamo de oculto, tá? Então, em trouxemos comida e água só pode ser nós, o sujeito. E pensei em você só pode ser eu. Eu não digo ele pensei, tu pensei, nós pensei, vós pensei, só pode ser eu. Se eu determino exatamente quem é, ele é oculto, ele é desinencial. Tá bom? Então isso vai acontecer na primeira pessoa do singular com eu e na primeira pessoa do plural com nós, tá? Diferente do indeterminado. Agora eu pulei para o grupo dos indeterminados, né? Que fazem parte o sujeito indeterminado e o inexistente, a oração sem sujeito. Vamos lá. Indeterminado, diferente do sujeito oculto, eu não posso dizer exatamente quem é esse sujeito, tá? E quando isso acontece? Quando eu coloco a forma verbal na terceira do plural, né? Roubaram meu celular. Eles, elas, quem exatamente? Se eu não consigo detectar exatamente, eu fico ali com possibilidades, eu tenho indeterminação. Não sei exatamente quem, tá? Então, quando que um sujeito é indeterminado? Quando ele tiver na terceira do plural, né? Assaltaram o banco, roubaram o carro. Eu tenho sujeito do tipo indeterminado e existe aí uma segunda possibilidade. Quando o verbo vier na terceira do singular, ele, ela, mais o pronome se, tá? Precisa ser de secretárias. Precisa ser de secretárias. Verbo na terceira do singular, mais o pronome a partícula se, tá? Quer ver um teste? Se eu tentar passar isso para a voz passiva analítica, né? Secretárias são precisadas. Nossa, tá? Vai causar estranheza. Não se determina, não se sabe quem está precisando, tá? Então, um teste é esse. Para eu saber se o sujeito dessa oração é indeterminado, eu tento passar esta frase para a voz passiva analítica, tá? Eu tento converter em voz passiva e vai me causar uma estranheza danada, tá bom? Mas por que você está falando isso, né? Por que tem que passar? Porque lá na frente, isso aqui é só uma curiosidade, que isso ainda não vai ser cobrado, né? É para mais tarde. Se eu fizer uma construção com um verbo transitivo direto, aquele que não precisa da preposição, porque o precisa, né? Quem precisa de. Tá? Então, eu sei, por conhecimento, já que vocês ainda não sabem e ainda não está na hora de dominar isso, que quando eu tenho um verbo transitivo indireto, esse que precisa de preposição, esse ser aqui é índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso, eu não tenho sujeito, tá? Toda vez que a construção com a partícula ser for feita com o verbo transitivo indireto ou intransitivo, aquele que nem precisa de complemento, tipo chegar, dormir, morrer, né? Então, esses sempre levarão o sujeito à indeterminação. Não terei sujeito determinado aí, será sempre indeterminado, com verbo transitivo indireto, tá? Mas, por exemplo, ó, nessa frase aqui, compra-se ouro, o verbo comprar, né? Você olhou essa construção, você pode confundir, compra-se ouro.
Aí eu tenho que fazer um teste. Comprar é transitivo indireto? Comprar é intransitivo? Aquele que não precisa de complemento? Não. Comprar é verbo transitivo direto. Quem compra, compra alguma coisa. Eu não tenho entre ele, verbo, e o complemento, uma preposição, tá? Quem compra, compra alguma coisa, diferente de quem precisa. Quem precisa, precisa alguma coisa? Não. Quem precisa, precisa de, né? Igual necessitar. Quem necessita, necessita de. Então, esses verbos que pedem preposição, eles são chamados de transitivos indiretos. E os que não pedem, como comprar, né? O vender, né? Quem vende, vende algo. Quem compra, compra algo. E aí, esses diretos, como compra-se ouro, aí eu não tenho um sujeito indeterminado. Porque quando eu faço a passagem para a voz passiva analítica, ouro é comprado, fica diferente, né? De secretárias são precisadas. Olha que estranho. Ouro é comprado, eu consigo passar para a voz passiva. E se eu conseguir passar sem estranheza, aí eu tenho sujeito. Ouro é o sujeito, tá? Ouro é comprado, ouro é o sujeito. Agora, precisa-se de secretárias, secretárias são precisadas, isso não existe. Isso é sujeito indeterminado. Aí eu tenho sujeito indeterminado, tá? Então, por que esse monte de informação? Só para você entender, porque quando você chegar lá na frente, a professora falou que toda vez que tiver verbo na terceira pessoa, mais a partícula ser, o sujeito é indeterminado. Se o verbo for transitivo direto, se ele não precisar de preposição para complementação da ideia dele, ele convertido para a voz passiva, eu vou encontrar o sujeito, tá? Então, precisa-se de secretária, aqui eu não tenho sujeito porque o verbo é transitivo indireto. Então, com verbos transitivos indiretos ou intransitivos, eu tenho sujeito indeterminado. Mas se o verbo for transitivo direto, como comprar, vender e outros tantos, eu vou ter aí sujeito, tá? Mas eu vou cobrar isso agora, nesse momento? Não. É para você saber, né, que essa possibilidade vai aparecer já já, porque a língua portuguesa é assim, né? Ela vem sendo ensinada com um grau de dificuldade maior a cada ano, né, do nosso conhecimento. E aí, quando chega lá na frente, ela falou que não, entendeu? Porque eu não gosto disso, né? Então, vamos dar uma adiantada aqui só para você saber. Eu vou te cobrar isso? Transitivo direto, transitivo indireto? Ainda não, tá? Quando você olhar nesse momento esse verbo na terceira do singular com ser, é sujeito indeterminado, porque é isso que a gente está trabalhando, tá? Essa questão deles ter ou não sujeito é lá para frente. Mas existe a possibilidade? Existe, tá? Só para não enganar ninguém, tá bom? Então, nesse último grupo de indeterminados, a gente viu que o sujeito indeterminado é se ele estiver na terceira do plural ou na terceira do singular mais a partícula ser, tá? Roubaram meu celular, terceira do plural, precisa ser de secretária, terceira do singular mais o ser. Esse Czinho aí é índice de indeterminação do sujeito, tá? Eu adoro. E por último, eu tenho o tipo inexistente. Esse não existe, né? Aquele ali é indeterminado. Ele existe, mas eu só não sei exatamente quem é. Agora, esse último não existe. Existe, pode ser uma oração que não tenha sujeito, e aí eu classifico como? Tudo predicado, tá? Quando o sujeito for inexistente ou indeterminado, tudo predicado, né? Tudo predicado que é apresentado ali pra gente na oração, tá? Então, quando que eu digo que o sujeito é inexistente ou oração sem sujeito? Que eu preciso que vocês conheçam já os termos, tá? Porque, vou fazer uma provinha, né? Pode ser que ali a banca, né, quem confeccionou a prova, não chame esse sujeito inexistente de oração sem sujeito. Aí você nunca ouviu falar e esse tipo eu não aprendi. Aprendeu sim, tá? É a mesma coisa que inexistente. Quando
que eu não vou ter sujeito na oração, só vou ter predicado? Quando eu tiver verbos que expressem fenômenos da natureza. Amanhecer, trovejou, ventou, nevou, nevar, trovejar. Sim, verbos que expressem fenômenos naturais. Por exemplo, amanheceu mais tarde ontem, tá? Ventou muito em Nova Iguaçu. Nossa, que exemplo bonito, né? Então, expressou fenômeno da natureza, eu tenho oração sem sujeito, tá? Agora, cuidado, porque se esse verbo que expressa fenômeno natural estiver sendo usado conotativamente, o que é isso? Em linguagem figurada, tipo, choveu canivetes. Cuidado que aí ele está sendo usado no sentido figurado, aí eu tenho sujeito, tá? Cuidado com o sentido figurado desses verbos que expressam fenômenos naturais. Tipo, aqui, um exemplo que eu peguei. Choveram aplausos para ela. Aplauso é o sujeito, tá? Porque chover aqui não é no sentido denotativo, aquele que eu encontro no dicionário, tá? Tá sendo usado em sentido figurado. Aí aqui eu tenho sujeito, tá? Então, verbos que expressam fenômenos da natureza, o verbo haver, com o sentido de existir ou acontecer, tá? Com o sentido de existir ou acontecer. Por quê? Porque aí ele é impessoal. Impessoal é aquele que não tem pessoa, né? Não tem combinação, não tem conjugação. Ele é sempre na terceira pessoa. Ele nem do singular, ele nunca vai para o plural. Por exemplo, havia, algumas pessoas nunca haviam, porque ele é impessoal, ele está no sentido de existir. Ó, havia algumas pessoas na sala, existia algumas pessoas na sala. Então, quando o haver tiver com sentido de existir, ele é dito impessoal, conjugado sempre na terceira pessoa do singular. Por isso, ele não vai concordar, tá? Com algumas pessoas, porque ele está no sentido de existir, tá? Quando isso acontecer, sempre na terceira do singular, tá? O verbo haver, no sentido de existir, de acontecer, como houve uns acidentes na estrada, quer dizer, aconteceu uns acidentes, uns acidentes houve, tá? Mesma coisa, se tá no sentido de acontecer, no sentido de existir, esse verbo haver é impessoal, é sempre na terceira do singular, tá bom? Mesmo que seja uns acidentes, eu não vou dizer houveram uns acidentes, não, tá? Houve uns acidentes. Então, vamos memorizar isso. Verbo haver, no sentido de existir e de acontecer, ele vai ser sempre conjugado na terceira do singular, porque ele é impessoal, tá? E a oração sem sujeito, sujeito inexistente, tá? Quando esse haver e também junto com fazer indicar tempo decorrido, tempo passado, faz anos e não fazem anos, faz anos, há anos que não vejo Maria, tá? Esse a com H do verbo haver indica tempo decorrido. Já vou adiantar a história, né? A com H, tempo passado. E o a sozinho, ele pode ser artigo, né? A Maria, a casa, e ele pode também indicar tempo futuro, né? Então vamos lá, que isso também é conteúdo agora do bimestre. Só para adiantar a história, tá bom? Então, quando que a oração vai ser sem sujeito? Verbos que expressem fenômenos natural, verbo haver no sentido de existir e de acontecer, sempre na terceira do singular, e verbo fazer e haver quando indicarem tempo decorrido. Faz anos que não vejo Maria, há tempos que não visito meus avós, tá? Então, é isso. Tem bastante exercício aí pra gente treinar, tá? Vindo aí como extra
porque a gente não está trabalhando esses tipos de sujeito no livro didático. Livro de aula, livro didático. Livro paradidático é o livrinho de literatura que vem como complementação do curso, tá? Tô falando porque toda hora tem alguém aí confundindo as histórias. Tá bom? Então, a gente termina e parte para os exercícios que a gente vai corrigir no nosso encontro ao vivo e a cores amanhã no Meet. Beijos, Inter!